Oi, pessoal, vamos dar continuidade agora, tá? Nós já falamos sobre como eram os hábitos na Idade Média, né? Agora nós vamos falar sobre como eram esses hábitos, né? E o choque cultural entre os índios que viviam no Brasil e os portugueses, os europeus que chegaram para colonizar o Brasil, tá bom? Olha só. Por que nós falamos que existiu ali um choque cultural? Porque eram culturas totalmente diferentes. Os portugueses eram um povo mais desenvolvido e os índios aqui, ó, muito menos desenvolvidos, olha só. E aqui a gente percebe a chegada dos portugueses, né? E só de analisar essa imagem, a gente já consegue detectar, né? E imaginar o impacto causado pelo contato ali dos portugueses com os índios. E aqui a gente vai perceber algumas mudanças. Por quê? Os índios, pelo fato de serem índios, né? Pelo fato de usarem muito pouca vestimenta ou nenhuma vestimenta, né? E pelo fato de viverem em um país tropical, eles tinham uma necessidade maior de tomar banho, tá? Como no Brasil sempre existiu muitos rios, muitos lagos, eles banhavam diariamente. E eles usavam essa atividade do banho também como uma atividade de lazer, entendeu? Até a própria caça, até a própria busca pelo alimento, pelo peixe, era feita algumas vezes dentro da água, do rio, do lago, enfim, entendeu? E os portugueses, quando chegaram ao Brasil, perceberam rapidamente essa diferença. O país é muito quente e os índios banham muito. E aí eles resolvem se adequar, ou seja, pegar esse hábito dos indígenas e utilizar, né? Tomar banho também, tá? E aí foi se surgindo essa ideia, né? Que passou de geração em geração. O país foi se miscigenando, se misturando ali, né? E hoje em dia nós temos a ideia, a concepção de que o povo brasileiro ele toma muito banho, né? É até uma fama que o brasileiro tem fora do país, né? De tomar muito banho, de gostar muito de banhar, de se limpar, tá? Isso é algo positivo, certo? Aí eu pergunto para vocês, agora nós estamos no século XXI, né? Nós estamos em outro tempo. E a pergunta que eu faço é, e hoje? O que nós sabemos sobre a higiene? Será que as nossas ideias, as nossas concepções com relação à importância da higiene mudaram ou não? Será que nós temos ainda o mesmo pensamento lá do povo que vivia na Europa na Idade Média? Entendeu? Claro que não. Hoje em dia nós entendemos que ter higiene é essencial, né? Por isso, eu coloquei aqui de novo o conceito de higiene para nós relembrarmos. Higiene é um conjunto de ações que visam proteger um indivíduo ou toda a população em geral e que promovem bem-estar e saúde, certo? E aí eu pergunto para vocês, nós chegamos a falar em algumas aulas, ainda quando as aulas eram presenciais, sobre um termo que era profilaxia. O que esse termo significa? O que ele tem a ver com a aula? O que ele tem a ver com a nossa profissão? Pensa aí. Pois bem, profilaxia está muito relacionado à prevenção. Quando nós falamos de profilaxia, nós estamos falando de prevenção. Profilaxia é o conjunto de medidas preventivas visando a prevenção de doenças e agravos, certo?
Pois bem, agora nós vamos conhecer alguns hábitos de higiene que todo mundo tem certeza que faz todo dia na sua casa, mas que é necessário que nós pontuemos agora em aula para que vocês possam ter um embasamento maior, tá? Pois bem, o principal hábito de higiene, quando nós falamos de higiene, é o banho, tá? E eu coloquei aqui os 3 principais tipos de banho. Não pensem vocês que existe só um tipo de banho, tá? Existem vários tipos de banho. Os que eu julgo como mais importantes são o banho por aspersão, tá? O banho por imersão e o banho no leito, tá? Bem facinho de entender. O banho de aspersão está relacionado aqui ao chuveiro, né? Algo que cai, que lava, né? O banho de imersão está associado a imergir, né? A colocar dentro da água. Por exemplo, o neném, o bebê. Quando você vai banhar o neném, você põe ele dentro da banheira, não é isso? E por fim nós temos o banho no leito, que nada mais é um banho que o profissional de saúde vai fazer no leito do paciente, né? Esse banho é feito naqueles pacientes que têm dificuldade de andar, de se levantar, certo? A gente só faz esse banho em último caso, não é a nossa primeira escolha, tá? Olha aqui, vamos falar um pouquinho mais sobre o banho de aspersão. A aspersão nada mais é a água que cai, né? Esse banho normal que todo mundo toma, que é o banho de chuveiro, né? Ou quem banha de caneca também está tomando banho de aspersão, porque está jogando a água ali, certo? Esse banho é o mais comum, o mais frequente. Nós, profissionais da saúde, sempre vamos incentivar os pacientes a tomarem esse tipo de banho. Por quê? Porque é o mais cômodo para nós, tá? E é o tipo de banho que dá mais conforto, privacidade, anota aí, conforto, privacidade e autonomia para o paciente. O que é isso, professora? Autonomia. Você dá liberdade para ele fazer o seu autocuidado. Paciente doente, paciente hospitalizado, ele tem uma perca, né, desse autocuidado. Por quê? Porque no hospital tem muita gente fazendo várias coisas para ele, né? A comida dele, alguém vai lá e leva, né? E aí o banho é esse momento que ele tem para cuidar de si, para se sentir vivo, para se sentir capaz, certo? E em pacientes idosos, é importante falar, a gente também incentiva o banho de aspersão se ele tiver essa capacidade. Por quê? Porque paciente idoso, quando passa muito tempo sem fazer uma determinada tarefa, tende a perder essa função, né? São as atividades básicas da vida diária, que nós chamamos, né, na área da saúde. Então, é necessário que ele faça, se ele conseguir, tá? Para sempre garantir a manutenção dessa atividade, tá? Não perder. Bora lá? O banho de imersão, que eu coloquei aí o exemplo do bebê, né, do neném, que é aquele banho onde você coloca a pessoa dentro da água, tá? Ele é muito interessante, tá?